as imagens das supostas agressões ao ministro Alexandre de Moraes e sua família no aeroporto de Roma. O secretário nacional de Justiça, Augusto Arruda Botelho, me disse mais cedo que as imagens do aeroporto de Roma com as agressões ao ministro Alexandre de Moraes estão a caminho do Brasil de avião. Botelho me contou que as gravações vêm em forma física e não digitais. É até engraçado, né, nos tempos de hoje, mas é isso mesmo. E que saíram da Itália na quarta-feira. Por isso, ele não soube precisar exatamente quando vão chegar. O ministro Flávio Dino até tinha dito que chegavam hoje, mas o secretário ainda não tinha essa confirmação. Ele só disse que é para breve. Ele me falou que não teve acesso ao conteúdo das imagens, mas que assim que recebê-las, vai encaminhá-las ao inquérito, que é sigiloso e está em trâmite no Supremo Tribunal Federal. Questionei o secretário sobre a demora na chegada das gravações, já que esse episódio aconteceu lá atrás, em julho, e ele atribuiu as dificuldades naturais das cooperações internacionais. A gente sabe que o Ministério Público da Itália teve que se manifestar e também as férias de verão na Europa. Ao tomar conhecimento que as imagens do aeroporto de Roma poderiam chegar hoje ao Brasil, os advogados dos suspeitos de agredir ao ministro entraram com uma petição para ter acesso simultâneo à PF a essas imagens. O documento foi entregue ontem ao ministro Dias Toffoli e à Polícia Federal. Lembrando que Toffoli foi sorteado relator desse caso dentro do STF. Eu tive acesso a essa petição, quero mostrar um trechinho para vocês. Vamos ver se a gente consegue espelhar. A gente consegue? Se a gente não conseguir, eu leio. Daqui a pouquinho a gente traz. Mas o trechinho que eu quero mostrar é o seguinte. Ele vai dizendo ali, olha, em conformidade com os princípios fundamentais do contraditório e da ampla defesa, positivados pelo artigo tal, o é presente para requerer que se faz sempre de maneira respeitosa, que se determine à Polícia Federal, tão logo recebidas as imagens, o fornecimento de cópia integral à defesa dos investigados antes de qualquer outro encaminhamento. Conversei com o advogado Ralph Tortman, ele me disse que isso era essencial para a defesa poder também se posicionar. Fontes da Polícia Federal dizem que as imagens confirmam a versão do ministro Alexandre de Moraes, mas que elas não têm som e vão precisar até de leitura labial. Relembrando o caso, porque é muita informação, no dia 14 de julho, Moraes estava acompanhado da família no Aeroporto Internacional de Roma quando foi confrontado por um grupo de brasileiros. Vou só colocar na tela rapidamente para vocês a petição da defesa ali dos investigados. Está aí o documento, conforme eu mencionei para vocês, está aí em negrito, né? Eles solicitando o fornecimento de cópia integral à defesa dos investigados antes de qualquer outro encaminhamento. E aí, relembrando o caso, Moraes estava no aeroporto de Roma quando foi ali abordado por um grupo de brasileiros e ele disse em depoimento à Polícia Federal que foi chamado de bandido, comunista e comprado por uma mulher. E que o marido dessa mulher chegou a agredir seu filho com um empurrão, um soco. E que o sobrinho dele gravou ali o ministro em determinado momento. Os brasileiros foram identificados como o casal Roberto Mantovani Filho e Andréia Munarão e o genro deles, Alex Bigoto. A defesa admitiu a agressão de Mantovani ao filho de Moraes, mas diz que foi para interromper insultos contra a esposa Andréia. Andréia, por sua vez, nega ter agredido verbalmente Moraes. Vamos fazer uma rodazinha de análise sobre isso rapidamente aqui? Thaís, começo com você. Esse caso já gerou ali um enorme monte de discussão, se é um crime de calúnia, se é um crime, um atentado ao Estado Democrático de Direito. Será que com as imagens a gente vai conseguir finalmente esclarecer essas dúvidas? Esperamos que sim, né, Raquel? Mas acho que o importante é essa informação que você traz, o pedido da defesa, e pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errada, eles querem ter acesso ao material na íntegra antes que ela passe por qualquer tipo de perícia.
não sei se eles vão conseguir essas imagens desse jeito. Então, a gente tem que olhar com calma para esse processo para entender exatamente qual é esse pedido da defesa que você traz. Me parece que seria um pouco estranho se eles tivessem acesso a essas imagens antes mesmo de qualquer autoridade, Raquel. Foi o que eu entendi lendo o papel que você nos trouxe. Eles estão pedindo um acesso simultâneo, Thaís, ao mesmo tempo que chega para a PF, para o Ministério Público que monta a acusação, também chegasse para a defesa. E você faz essa ponderação, né, da necessidade de perícia, etc. Clarissa, queria a sua avaliação. A gente tem uma polêmica grande em torno desse caso, que quando as imagens, o inquérito é sigiloso, mas em algum momento essas imagens vão acabar vindo a público. Se esse caso trata-se de se ficar confirmado um insulto, uma calúnia, uma agressão que é algo totalmente reprovável, que a gente repudia, ou se trata de um atentado ao Estado Democrático de Direito. É que eu acho que esse posicionamento aí da defesa de fazer esse pedido das imagens sem uma perícia anterior simultaneamente já vem com o objetivo, na minha opinião, de alimentar um discurso posterior de que teria havido algum tipo de adulteração ou um vazamento, porque afinal de contas, né, o Supremo Tribunal Federal, o ministro do Supremo teria um poder muito forte de distorcer a divulgação dessas imagens na mídia. Me parece um movimento para criar uma espécie de vacina com um discurso nessa linha, porque é o que esse pedido justificaria. Não faz muito sentido a gente imaginar que haja uma demanda para que, olha, não, eu quero antes de uma perícia e antes de todo mundo. Para quê? Né? Me parece muito mais um jogo político, aí, um jogo de comunicação que esteja sendo desenhado. Especulação. Ainda assim, eu acho que esse episódio ele tem potencial para se transformar ali numa espécie de precedente político para qualquer tipo de ataque a ministros do Supremo. A gente tem que lembrar que Alexandre de Moraes hoje personifica mais do que qualquer outro ministro essa tese de que há um movimento ali capitaneado principalmente pelo bolsonarismo para atacar a instituição Supremo Tribunal Federal na figura dos seus integrantes, dos seus magistrados. Então, acho que a gente não tem dúvida de que se as imagens comprovarem a versão de Alexandre de Moraes, de que teria havido ali uma agressão desmotivada, de fato, que não teria havido ali um entrevero com a esposa antes que a disputa escalasse, isso pode sim servir como uma demonstração de força num jogo político entre Alexandre de Moraes e o bolsonarismo. Meninas, obrigada. A gente vai falar ainda muito desse assunto, porque as imagens vão chegar e, como disse a Clarissa, né, se vierem a público, talvez a defesa aí também querendo se precaver, né, dessas imagens virem a público e como é que isso vai repercutir. Obrigada, a gente fala já já.